velhice mata? Ou o que mata são condições de saúde que podem até afetar mais as pessoas idosas, mas não necessariamente estão presentes para todos que têm mais anos de vida. E com que idade se entra nessa etapa da vida em que, se a gente pensar a velhice como uma doença, você passa a ser portador de velhice? Essa foi uma discussão polêmica que se colocou com a proposta da criação de um código para a velhice como uma doença pela Organização Mundial da Saúde. Foram quase 3 anos de muita discussão até se chegar ao diagnóstico. Não, velhice não é doença. Esse é o ponto de partida para a nossa conversa de hoje no Sala de Convidados, que começa agora. Qual é o segmento da população que mais cresce no Brasil hoje? Eu existo, eu sou visível, abaixo o tarismo. Você morre de infância? Você morre de adolescência? Por que a gente vai morrer de velhice? É inconcebível, né, que seja doença. Você pode controlar, você pode prevenir? A gente precisa incluir. Por que a gente é excluído do mercado de trabalho quando a gente pode ser caminho? Vamos ter que mudar isso. Inclusive para que o jovem perceba que o melhor que ele pode acontecer é envelhecer. Pense bem, você só tem 2 opções. No estúdio hoje, conversando sobre essa discussão, velhice não é doença. Jonathan Freitas, pesquisador do GISE, Grupo de Informação em Saúde e Envelhecimento do Laboratório de Informação em Saúde, o LIS, do ICICT Fiocruz. E participando da conversa remotamente, Marília Louvison, professora da USP, vice-presidente da Abrasco e integrante do GT Envelhecimento e Saúde Coletiva. E Maria Cristina Hoffmann, psicóloga sanitarista, integrante do GT Envelhecimento Saudável e Participativo da UNB. E a gente adora quando você participa de casa, me mandando as suas perguntas, dividindo a sua experiência com a gente. Eu recebo aqui pelo WhatsApp 021 99 701 8122 e pelas nossas redes sociais, então você não tem desculpa para deixar de participar. Jonathan, Cristina, cadê a Marília? Marília, bom dia. Que bom que vocês estão aqui com a gente para falar dessa discussão muito, muito polêmica. Jonathan, eu começo com você, pensando aí um pouco, para a gente começar, sobre as diferentes velhices, né? Porque são múltiplas. Como é que a gente pode discutir essa pergunta sobre a velhice ser uma doença, sob esse prisma das múltiplas possibilidades de envelhecimento? Sim, o envelhecimento ele é transversal, ele afeta todos nós, mas ele também é interseccional, né? Ele junta uma série de fatores. Existem diversos tipos de velhice, a velhice das pessoas, da população negra, a velhice da população LGBT, da população indígena, das pessoas com deficiência. E talvez a gente tenha que se questionar, se refletir como essas pessoas estão envelhecendo, se elas têm o direito a envelhecer também no Brasil. É muito importante, né? Olhar para esses prismas todos e a gente vai passar por eles aqui no programa ao longo dessa manhã hoje. Marília, de que ponto de partida se sai para essa discussão sobre se velhice é ou não é uma doença, né? Como se vê a velhice hoje, em termos globais mesmo, né? Mundo afora, para se partir para uma discussão como essa de se criar uma codificação para a velhice? Muito bom estar aqui. Bom, estamos envelhecendo, que bom, né? O mundo está envelhecendo e vamos morrer um dia, né? Vamos morrer de alguma doença. E, com certeza, ao longo da vida, ao vivermos mais, vamos nos encontrar com as possibilidades de alguma doença e, em algum momento da vida, morreremos. Mas poder envelhecer mais, né? Mesmo com todas as desigualdades no mundo todo, em nosso país, é um grande privilégio, né? E é preciso comemorar essa revolução da longevidade, como nos brinda aí o nosso querido professor Alexandre Kalash, que nos ajudou muito fortemente a capitanear esse movimento, né? Um movimento internacional para dizer não, velhice não é doença. Kalash está na nossa matéria. É um grande triunfo da humanidade. Com certeza, envelhecer, quem não quer, né? A outra opção é bem pior. E o Kalash está aí na nossa próxima, na reportagem que vai entrar agora, e ele traz, Cristina, assim, ele fala um pouco dessa percepção, dessa discussão toda que as pessoas que entraram nessa discussão para impedir que isso virasse um código se engajaram muito, né? E me surpreendeu muito quando eu tive essa notícia de que a OMS fez essa proposta. Tipo, como assim? De onde é que eles partem para isso? Você também se envolveu bastante nessa discussão. Queria que você falasse um pouquinho para a gente
do calor dessa discussão, como é que foi e como foi importante que pessoas se envolvessem realmente, até acho que emocionalmente, né, para evitar que isso acontecesse. Sim. Bom, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar aqui com você, Jonathan, Marília, Yasmine. E você sabe que esse é um tema muito importante, a discussão, né, que você relata sobre a questão de se ter ou não um código para a velhice foi um tema que mobilizou muito, e isso foi muito importante, porque mobilizou pessoas do Brasil inteiro, profissionais, pessoas idosas, associações. E eu acho, você perguntou inicialmente, né, que mote que a gente traria e o que estaria relacionado a essa questão. Eu colocaria como um ponto de extrema importância a necessidade de falarmos cada vez mais sobre o tema, de darmos visibilidade para esse tema do envelhecimento, da saúde das pessoas idosas, que está muito relacionado com outro tema que é super importante, a gente vai poder conversar um pouquinho mais, que é o idadismo, que é o preconceito em relação. E aí a gente poderia refletir sobre que espaço é esse que a nossa sociedade reserva às pessoas idosas. Eu acho que essa é uma questão bem legal da gente poder refletir e discutir juntos. Tinha uma forma de dizer antigamente que era assim, morreu de morte morrida, né? Ela é bem mais saudável, talvez. Morreu, fechou o olho, a vida foi um sopro e morreu, né? Acho que é menos etarista do que essa discussão de se é uma doença que leva à morte. Por que a proposta da OMS de criar um código para a velhice como uma doença causou tanta polêmica? Já imaginou se 1 bilhão de pessoas no mundo estivessem doentes por conta da idade que têm? Pois é, isso poderia ter acontecido caso a OMS não tivesse recuado e retirado o termo velhice da CID-11, a Classificação Internacional de Doenças. Nome: Philip. Função: Duque de Edimburgo. Viveu de 1921 até 2021. Causa da morte: velhice? É isso mesmo? A causa da morte do Duque de Edimburgo, marido da Rainha Elizabeth, em 2021, acendeu as luzes para as implicações da inclusão do termo velhice na atualização da CID. A partir desse caso, Alexandre Kalash, presidente do Centro Internacional de Longevidade Brasil, liderou diversos movimentos para impedir que a medida fosse efetivada em janeiro de 2022, o que poderia trazer graves consequências para a sociedade. As implicações para a saúde pública são imensas. Você morre de infância, você morre de adolescência, por que a gente vai morrer de velhice? Então as implicações são o segmento da população que mundo afora mais cresce, e cresce com uma velocidade extraordinária. A gente daqui a 10 anos olharia para trás e perguntaria de que essas pessoas estão morrendo? De velhice. Você pode controlar a velhice? Você pode prevenir? Eu então comecei a mobilizar. Aí, gente, nós não vamos deixar isso passar. Nós vamos gritar e gritar muito. Foi o ano talvez mais produtivo da minha vida, porque não tinha dia que eu não dava entrevista, que eu não fazia live, que eu não mobilizava. Não foi só a sociedade civil, foram também os órgãos acadêmicos do Canadá, dos Estados Unidos, Europa, Japão, mobilizando. Falei assim, olha, isso a gente não pode deixar passar, porque as implicações vão ser terríveis. Por mais que já houvesse o termo senilidade no OMS, chamar de velhice abriria um campo enorme e vasto para várias discussões, inclusive de forma pejorativa, deturpando, contribuindo para o preconceito, contribuindo para o etarismo, o edadismo, né, como se diz. Para a Annelise, essa medida prejudicaria a inclusão de pessoas mais velhas na sociedade. O idoso, né, a pessoa idosa, que é o nome mais correto, ele está dentro desse grupo da diversidade. A gente precisa incluir, a gente precisa não só incluir a pessoa idosa, mas a pessoa idosa negra, a pessoa idosa índia, a pessoa idosa com deficiência, porque não é basta só a pessoa idosa, ela é com deficiência também, então ela faz parte de 2 grupos minoritários. Precisamos falar também da pessoa idosa homossexual ou que ela preenche o LGBTQIA+. Então, é muita coisa para um grupo populacional. Então, não pode ser doença, não, é inconcebível, né, que seja doença.
Valquíria Alves, coordenadora da Comissão Intersetorial dos Ciclos de Vida do Conselho Nacional de Saúde, fez parte da movimentação contra a medida, um coletivo chamado Velhice Não é Doença. O que a gente quer dar mais destaque é o tratamento e a prevenção de doenças que acometem pessoas acima de 60 anos, adotando políticas públicas que levem em consideração essa revolução da longevidade. Na última hora, tipo assim, minuto 47 do segundo tempo, a gente conseguiu convencer a Organização Mundial da Saúde de tirar o termo velhice como código da nova versão do CID. A classificação foi substituída por declínio da capacidade intrínseca e o coletivo chamado de Velhice Não é Doença ganhou outro nome, Velhices Cidadãs. Nós somos, acima de tudo, pessoas com a nossa autonomia, com a nossa integridade, com direitos a participar integralmente da sociedade e de exigir que nos tratem com respeito. Mas a luta continua, agora por uma maior qualificação profissional das equipes de saúde no atendimento de pessoas mais velhas. Os nossos médicos estão sendo formados sem conhecer praticamente nada sobre envelhecimento. Qual é o segmento da população que mais cresce no Brasil hoje? Pessoas de 60 a mais. 10% dos médicos jovens estão optando por pediatria. 10% estão optando por obstetrícia. 0,6% estão optando por geriatria. Será que eu quero formar os 28 mil geriatras que nós temos déficit? Até eu gostaria, mas é irreal. O que eu quero sim é que todos os profissionais da saúde conheçam mais sobre envelhecimento. Vamos ter que mudar isso. Inclusive para que o jovem perceba que o melhor que ele pode acontecer é envelhecer. Pense bem, você só tem duas opções. Você prefere morrer cedo? Eu não. E eu ainda acho que se eu morrer hoje, eu vou estar morrendo cedo. Eu quero chegar à minha mãe, que morreu com 103. Kalash é ótimo falando sobre envelhecimento, né? Ele já esteve aqui com a gente também no estúdio e é sempre bom ouvi-lo. Cristina, você já foi do Ministério da Saúde, integrou o Ministério da Saúde por um tempo. E aí eu acho importante a gente tentar materializar para quem está em casa, entender como é que de fato isso impactaria em políticas de saúde, na hora em que você coloca uma CID, um código para a doença, da velhice como uma doença. São vários os impactos, né? Quando a gente tem, de alguma forma, alguma orientação que pode levar a uma compreensão, muitas vezes equivocada, do que seja o processo de envelhecer. E eu acho que a principal questão, né, que foi também abordada ali no vídeo que a gente viu, é a necessidade da adequação dos sistemas para esse novo cenário que o Brasil vivencia, assim como a grande maioria dos países das Américas, da América Latina de um modo geral, enfim, que é essa mudança que nós temos, tanto mudança demográfica, no sentido do aumento do número de pessoas idosas, quanto a mudança também no perfil epidemiológico, ou seja, quais são as questões principais de saúde, o predomínio das doenças crônicas. Quando você tem uma compreensão equivocada de que muitos problemas de saúde são normais ou esperados que as pessoas idosas apresentem, você pode induzir os profissionais, os serviços, a entenderem como aquilo fazendo parte, como sendo normal do envelhecimento. Isso não é verdade. Cair não é normal do envelhecimento, sentir dor não é normal do envelhecimento, apresentar problemas não é normal. A gente pode até ter uma prevalência maior, e temos, né, de algumas doenças, em especial as doenças crônicas, mas a pessoa idosa ela precisa olhar na sua integralidade, ela precisa ter esse cuidado, esse acompanhamento, e isso implica numa mudança no olhar, no cuidado que é ofertado, muito mais focado no acompanhamento, no cuidado, do que na resolução ou então na cura de doenças, né? Então, para a saúde pública, o impacto é muito grande, é muito importante que os profissionais em todos os níveis de atenção, em especial na atenção primária, tenham clareza, tenham oportunidade de se atualizarem, de ter uma educação continuada, para entender
que o envelhecimento apresenta especificidades e que a gente precisa, sim, qualquer sinal precisa de um cuidado, precisa de um olhar diferenciado para que essa pessoa tenha a sua capacidade funcional preservada pelo maior tempo possível. Gente, eu estou com várias questões aqui da audiência, mas antes de começar a trazê-la para vocês, Marília, eu outro dia assistindo em casa a um telejornal de uma grande emissora, passou uma matéria sobre duas senhoras, duas pessoas idosas, viajando pelo mundo aos 80 anos. E me deu uma sensação contraditória ali, né? Realmente, que bacana, estão viajando, estão vivendo. Por um outro lado, a Valquíria, ela comenta sobre a revolução da longevidade. Ou seja, a gente está vivendo mais. E na medida em que a gente vê matérias desse tipo nos grandes telejornais, será que a gente não está dizendo que isso é o anormal? Porque tem jovens que não fazem essa viagem. Você pode fazer essa viagem sendo idoso ou sendo jovem, de acordo com as suas possibilidades de vida e de saúde em qualquer momento da vida. Queria ouvir tua opinião sobre isso, e em que medida realmente a gente precisa começar a mudar o paradigma de que é a idade que vai dizer se isso é incrível ou se é a sua disposição e da sua vontade e gosto por viajar, por exemplo, né, usando esse exemplo da matéria. Eu acho que isso é fundamental quando a gente discute o idadismo, né? Idismo, etarismo, a gente tem chamado de idadismo, que é esse preconceito contra a idade. Veja, a gente, ao envelhecer, podemos estar em qualquer lugar fazendo qualquer coisa, né? Não é a idade que determina o que se pode fazer, e também não precisa ser épico, né? Qualquer coisa que é da juventude, né? Dita da juventude, quando se faz na velhice. Acho que a gente precisa dar visibilidade, sim, para a velhice. É importante poder dizer, eu sou velha, né? É importante, como mulher, inclusive, dizer, eu tenho 60 anos, por exemplo, sem que isso nos traga nenhum tipo de preocupação de exclusão, de preconceito e até mesmo de violência, né? Violências de todas as ordens, onde você não está mais inserida na sociedade de alguma forma por estar velha. E, ao mesmo tempo, você tem razão, né? Quando a gente, de alguma forma, glamoriza a velhice, a gente também traz essa velhice bem-sucedida como se só ela, né, fizesse sentido, né, para todos nós e socialmente. A gente vai envelhecer, cada um ao seu modo, né? Cada um com as suas possibilidades e com as oportunidades que as políticas públicas nos derem. Por isso que são velhices, né? E a importância da participação de todos nós, né, velhos ou não, de toda a sociedade, na produção de políticas públicas, na construção de reduzir o idadismo, combater o idadismo. Né? Você está parecendo mais jovem, não, eu pareço a idade que eu tenho, eu estou bem, estou feliz, estou bonita, estou inserida na sociedade, né? Não é, a velhice não é aquele de se jogar fora, né? O velho, aquilo que não presta mais. Essa é uma construção idadista, societária, que precisa ser discutida, porque isso leva a vários outros problemas. E quando a gente fala que velhice é doença, a gente traz outros elementos muito perigosos para as políticas de saúde, né? Por exemplo, de que é preciso, então, combater essa velhice, né? É preciso criar mecanismos para não envelhecer, o que não é verdade. Nós precisamos ter políticas públicas, sistemas de saúde que nos ajudem a envelhecer melhor. E patologizar, né, estas questões, medicalizar, tudo é doença, tudo tem medicamento, né? A gente transforma um tempo de vida num tempo de adoecimento. Isso não é bom para as pesquisas no campo da saúde pública. Eu atuo aqui na Faculdade de Saúde Pública e acho que esses dois elementos, né, o idadismo, no processo de construir essa visibilidade para a importância do envelhecimento e a participação social nas políticas públicas, são elementos fundamentais que a gente tem que trazer. Acabamos de ver aí os dados do censo, né? Estamos diminuindo a população, mas a população mais velha continua aumentando. É preciso falar disso. Importantes reflexões. Jonathan, quer comentar? Sim, eu queria complementar com a visão do jovem, né, da sociedade brasileira, que tem essa visão da velhice como uma fase da vida negativa, ligada justamente à doença, aos medicamentos, ao cuidado. E tem que haver uma transformação dessa mentalidade do jovem, né, através dessa relação entre as gerações, intergeracional, né? Da troca de saberes. O jovem, talvez, ajudando com a inclusão digital, e a pessoa idosa, com conhecimento também, científico ou
ou do conhecimento comum, né, também. Então, tem que ter essa troca de saberes para quebrar esse estigma, né, esse preconceito, esse idadismo. Acho que só dessa forma, através de educação, que a gente pode quebrar esse paradigma, né, na nossa sociedade. E é como o Kalash falou, né? Assim, para esses jovens também lembrarem que não tem prevenção para a velhice. A única prevenção é morrer cedo, e isso ninguém quer, né? Deixa eu trazer para vocês algumas participações da audiência. Olha, a Rita Bibi, de Mogi das Cruzes, em São Paulo, encaminhou para a gente pelo WhatsApp. Rita, beijão para você, está sempre participando aqui com a gente. Ela já começa dizendo que a programação do Canal Saúde está cada vez melhor. Vocês vivem se superando. Olha, que lindo, adoro ler isso. Muito obrigada em nome de toda a nossa equipe. E ela diz assim, até anotei essa frase, velhice é um número de anos que cada pessoa vive, não tem outro entendimento. Está na revista Hades, né? Número 233, numa entrevista com Alexandre Kalash. Quando meu neto quer me chamar e grita véia, e os pais vão repreendê-lo, eu os repreendo, pois essa palavra não pode ser encarada como uma ofensa. E aí a gente tem aqui também uma outra participação do Rodinei, que também é um telespectador que está sempre aqui com a gente. Beijo grande para você, Rodinei. Ele diz que a velhice pode até ser uma fase bem saudável das nossas vidas, mas, todavia, não podemos ignorar a característica de declínio das estruturas de funcionamento dos nossos corpos, demandando uma maior atenção de nós mesmos, com as adaptações e limitações. E é interessante a gente refletir sobre isso, né, Cristina? Porque é uma fase da vida que precisa de adaptações, assim como a infância, né? A que a gente não nasce super pronto para a vida e para o mundo, né? Essas questões que as pessoas estão trazendo são muito, muito importantes também, assim como que o Jonathan traz e Marília, porque compreender a velhice como uma etapa importante do curso da nossa vida nos faz pensar que ao longo da nossa vida nós precisamos também identificar que vão ter fases onde nós teremos uma maior capacidade funcional mesmo, aqui capacidade funcional entendida como essa condição que nós temos, né, de desempenhar, desenvolver atividades que são importantes para nós, no nosso dia a dia, mas se a gente pensar e compreender que muitas vezes nós sofremos no nosso dia a dia a pressão, né, de uma sociedade que tem uma valorização exacerbada, né, sobre a questão do ser produtivo, né, numa sociedade capitalista onde você tem um valor muito importante a partir do que você produz, seja produzir crianças, seja produzir no trabalho, enfim, remunerado, fora, enfim. Então, assim, isso tudo vai refletindo no dia a dia e vai, se nós não trazermos essas discussões para a pauta, se nós não conversarmos sobre as questões culturais que estão envolvidas, um número de pessoas considerável não quer se identificar com ser velho ou estar envelhecendo, porque no imaginário social, se a gente for pensar, a perspectiva, a linha direta que é feita é como se, você é idoso, você é dependente ou é doente. Isso não é verdade, isso não corresponde às informações, aos dados, enfim, às pesquisas. Grande parte da população idosa é autônoma e independente para as atividades de vida diária, mas isso não significa que ela não tenha um problema de saúde, não significa que ela não tenha alguma questão, mas se ela tiver acesso e condição de cuidar da sua saúde e poder mantê-la pelo maior tempo possível, ela tem total condição, como qualquer pessoa em qualquer idade, de participar ativamente da sociedade, das decisões, tomar as decisões que lhes são importantes. Antes de chamar o intervalo, eu quero trazer mais uma questão para o Jonathan. Jonathan, algumas pesquisas, se não me engano, você participou, acompanhou aí do ICSAP, é isso? ICSAP. ICSAP. Falando sobre as internações por condições sensíveis na atenção primária. E aí você trouxe, né, as múltiplas velhices a partir dos determinantes sociais da saúde, que são muito importantes. Ou seja, como você viveu e que acessos você teve para isso, e a atenção primária está ali atendendo a todos e pode fazer diferença no momento em que se precisa da atenção à saúde, né? Sim, acredito que essa questão, ela não... Pelos estudos, né, que nós estamos construindo, né, estamos fazendo, ela não está atrelada
somente a questão do envelhecimento, né, natural, mas também está atrelada ao acesso à atenção primária, né, sobretudo, as questões de classe também, porque se você mora em um local de difícil acesso à atenção primária, você não vai ter esse acesso e acaba sendo internado por uma doença mais facilmente que uma pessoa que tem condições e que tem acesso à atenção primária. Então é importante a gente olhar para essas diferentes velhices, né, como eu falei, porque tem pessoas no Brasil desigual, um Brasil também racista, que impede que algumas pessoas, né, seja pela cor da pele, seja pela classe social, tenham acesso à saúde, né, ao sistema de saúde público e de qualidade. É importante lembrar, né, para quem não se aprofunda muito na pauta da saúde pública, que a atenção primária envolve prevenção, envolve um tratamento inicial ali, estancando qualquer problema que possa progredir mal, né? Sim, perfeito. A gente tem que fazer um intervalo rapidinho, mas no próximo bloco a gente vai para a Praia de Copacabana, um dos lugares do Rio de Janeiro com maior concentração de pessoas idosas, para saber como as pessoas percebem o conceito de velhice. A gente já volta, não sai daí. Sala de Convidados está de volta conversando sobre velhice. Velhice não é doença. Comigo no estúdio para essa conversa, Jonathan Freitas, pesquisador do GISE, Grupo de Informação em Saúde e Envelhecimento do Laboratório de Informação em Saúde, o LIS, do ICICT Fiocruz. E participando dessa conversa remotamente, Marília Louvison, professora da USP, vice-presidente da Abrasco e integrante do GT Envelhecimento e Saúde Coletiva. Maria Cristina Hoffmann, psicóloga, sanitarista e integrante do GT Envelhecimento Saudável e Participativo da UNB. E você que ainda não participou do programa de hoje, manda suas perguntas, seus comentários pelo WhatsApp 021 997018122, pelas nossas redes sociais aqui do Canal Saúde. A gente já tem algumas participações que eu vou buscar e trazendo aqui ao longo desse bloco. Se ninguém quer morrer jovem, por que colocar a velhice em um lugar de discriminação? Vamos a Copacabana perguntar sobre o que é velhice e etarismo. Oi, gente, eu sou Juliana Duarte, repórter do Canal Saúde e tenho 29 anos. Não, gente, tudo bem eu falar a minha idade, é que é uma coisa normal, ou deveria ser. Se não fosse o etarismo. Você sabe o que é etarismo? Não. Etarismo, eu acho que significa algo relacionado à idade. É como se fosse um bullying relacionado à idade. Você acha que tem idade certa para certas experiências da vida, como estudar, casar, trabalhar? Não, cada um tem seu tempo. Eu acho que todos os sonhos são possíveis em qualquer estágio da vida. E com que idade uma pessoa pode ser considerada velha? Eu acho que quando ela desiste de viver. A partir dos 75, ela é considerada mais velha, assim, né? Sinceramente, eu acho que é espírito mesmo, porque eu conheço gente com 70 anos, 75 anos que é super jovem. E conheço cara de 30 que é super velho. E com que idade o preconceito da idade ele costuma começar? Eu acredito que a pessoa aos 45 anos já começa a ser vítima dos adolescentes. Eu acho que a partir de uns 50 anos de idade, por aí, no mercado de trabalho, você já começa a sofrer algum preconceito, né? Já é mais difícil ser contratado. Foi mais ou menos isso que aconteceu com a Kátia Mello. O que eu faço hoje é yoga. Mas eu não sou uma professora de yoga que se formou há alguns anos. Podia ser, né? Aquela professora de yoga mega experiente, 62 anos. Eu sou formada há 1 ano. Kátia era sommelier. O yoga foi uma escolha para ela quando aos 60 anos já não conseguia mais trabalhos no setor por conta da idade. Por que nós, profissionais, que chegamos até o lugar que a gente chega, com a energia que a gente tem, a gente é excluído do mercado de trabalho, quando a gente pode ser caminho para o mercado de trabalho se estabelecer de forma mais homogênea, mais perfeita, mais leve, através da nossa experiência? Eu parei e pensei, eu falei, eu não vou aceitar. Então, o que eu posso fazer que possa manter minha longevidade e que eu possa levar as pessoas que estão no meu lugar saúde, sem estresse, e que possa meditar e ter uma vida plena? O yoga.
Eu falei, eu vou acrescentar o yoga à minha vida e minha vida acrescentada do yoga, eu vou transformar a vida das pessoas que estão no meu lugar. Mas dentro do próprio yoga também se deparou com o etarismo. Na formatura, foi excluída das comemorações pela turma. Na minha formação, eu tive uma turma grande, foi formação período pandêmico também. E eu fui percebendo que eu queria me encaixar na turma e eu fui sendo colocada de lado. Eu era a mais velha de todas. Então, assim, isso para mim, eu falei, não, é nisso, é essa parte aqui que vai ser a minha base de sustentação. Eu posso, eu quero, eu consigo. Abaixo o etarismo. Eu existo. Eu sou visível, né? E como agente transformador, em sala de aula, Kátia reúne diferentes gerações, 50, 60, 70 e 80 anos, para mostrar que enquanto há energia, há vida, e que a idade não deve ser barreira, mas caminho. Uma vez eu li que o mundo ele não está ruim pelas coisas ruins que acontecem, ele está ruim pela gente ver a coisa ruim acontecer e não fazer nada. Gratidão, é uma honra ser professora de vocês. Gratidão, gratidão. E olha, eu estou super feliz, a gente está recebendo bastante participação da audiência. Eu provavelmente não vou conseguir contemplar todas, mas já quero trazer algumas aqui. Marília, olha só que interessante. A Maria Alice Viana mandou para a gente pelo Instagram, eu acho uma pergunta, uma questão ótima. Ela diz assim, eu entendo o que vocês estão falando, mas não sei se concordo tanto. Desde que passei dos 60, só vivo com dor em tudo quanto é lugar. E aí eu acho que ela está falando também da não idealização da velhice, né? Que não é o que está posto nessa discussão, né? Como é que a gente pode responder a essa reflexão dela que é tão importante, né? E real? Sem dúvida. Eu acho que passa isso por todos nós, né? Como a gente disse, a gente não nasce pronto para ser adulto, não nasce pronto para ser velho. E acho que é importante, e acho que a Cristina já trouxe um pouco também essa questão, de que é preciso considerar que haverão perdas ao longo da vida, né? E que a gente precisa se adaptar a este ciclo de vida. Ao viver mais, viveremos vários momentos distintos na vida e ao envelhecer, você vai ter maiores limitações, eventualmente, da sua capacidade funcional, das suas condições de realizar determinadas coisas que você gosta e que você compreende como importante e vai precisar se adaptar, né? Vai precisar se adaptar, vai precisar retomar outras atividades e pensar em outras possibilidades de manter os seus desejos e as suas potências na vida em função de uma construção de uma certa resiliência. Né? A velhice é uma construção social e se todos nós conseguirmos construir societariamente este valor da velhice, a gente vai com certeza construindo estes caminhos e aprendendo a lidar um pouco, sem dúvida, com algumas dores, com algumas limitações. E lembrando que não é normal também, né? Como a Cristina também trouxe, não é normal falar, não, já que eu envelheci, agora eu vou ficar com todas as dores do mundo, com todas as angústias do mundo. Não, é possível cuidar, né? A questão, acho que a palavra cuidado, né? A revolução da longevidade pressupõe uma revolução do cuidado. É preciso cuidar, é preciso produzir autocuidado, preciso conhecer-nos melhor, identificar aquilo que é possível de reduzirmos, minimizarmos, e o que é possível de você readaptar na vida. Eu acho que o sistema de saúde é fundamental para essa construção, né? Você estava falando aqui, no vídeo a gente viu também essa importância da intersetorialidade. E de que, assim, envelhecer significa não só questões de saúde, mas lazer, cultura, trabalho. Para viver bem, a gente precisa viver amplamente, né? Numa sociedade não idadista, né, que também reconhece todos os outros ismos, né, e esses preconceitos se estomam, ou seja, o Jonathan está trazendo isso fortemente, quer dizer, precisamos ser antirracista, antimachista, anti-idadista, produzir uma sociedade democrática de direito e políticas públicas que respondam a isso. Agora estamos na década do envelhecimento ativo e saudável e coloca-se 4 elementos importantes: combater o idadismo, para que a gente possa envelhecer bem, preparar os sistemas de saúde, como o Kalash falou, formar profissionais, como o Jonathan falou, ter uma atenção primária em saúde capacitada e que se aproxime dessa necessidade, que possa dialogar, né, com as pessoas mais velhas e
construir um plano de vida que seja potente, que seja possível, antidadista, preparar os sistemas de saúde, as comunidades amigáveis aos idosos. A gente fala das cidades amigas. A cidade amiga é aquela que intersetorialmente responde às políticas públicas para você ter, inclusive, mobilidade, espaços onde você possa se sentir pertencente, e também os cuidados de longa duração, que é uma conversa que também vale a pena a gente tratar, né? Porque são um grande desafio. Porque, sim, pessoas envelhecem precisando de cuidados de longa duração, com maior dependência, vamos envelhecer diferente e precisamos de políticas públicas que deem conta das nossas velhices. E olha só, a gente tem uma outra participação também muito interessante, quero encaminhar para você, Cristina, que é da Cristina, do Rio de Janeiro. Ela encaminhou para a gente pelo WhatsApp. Ela diz o seguinte: partindo da concordância de que o termo velhice não deve ser usado como código de doença, gostaria de saber, é mesmo necessário ter um código para a morte morrida? Se for importante, qual o melhor termo para substituir, inclusive o que ficou no lugar de velhice? E aí, Cristina, assim, existem questões jurídicas, né? Quando você morre porque num acidente de trânsito a sua família tem acesso a um seguro. Quando você faz um seguro de vida, se você morre por causas naturais, você não acessa. Enfim, tem questões contratuais aí que o atestado de óbito, por exemplo, precisa trazer, e também acesso a plano de saúde no SUS, a informação sobre a doença, uma CID, por exemplo, abre essas portas. Agora, de fato, assim, né, como ela pergunta no final, se for importante, qual é o melhor termo para substituir e fazer valer esses direitos? A partir dessas discussões, né, que culminaram com a retirada, né, da proposta, ou não, digamos assim, não vingou o código, né, velhice, sim, eu acredito que ainda provisoriamente, provavelmente ainda terão muitas outras discussões, mas o que se fala muito é de contemplar a compreensão sobre o que seja a capacidade funcional, declínio funcional, enfim, levando em conta os diferentes fatores que vão impactar. E aí eu queria fazer um gancho também, né, a partir da fala da Marília, que Marília traz uma questão que é muito importante, assim como o Jonathan também falou, ele citou os determinantes sociais de saúde também anteriormente, que, na verdade, a gente vive um momento em que o sistema de saúde, a sociedade, as famílias, as pessoas de modo geral, nós precisamos nos adaptar no sentido de reconhecermos que vivemos um cenário diferente. Nós vivemos num cenário onde o número de pessoas idosas vem aumentando, e com isso, como a gente falou anteriormente, muda a forma como as pessoas convivem, os principais problemas de saúde que apresentam. O nosso sistema de saúde ainda é muito pautado na resolução de doenças, nas questões agudas. E a gente conversou um pouquinho antes, né? Nós precisamos pensar numa lógica de cuidado, de continuidade, de longitudinalidade. E, além disso, uma questão que é muito importante para que a gente pense, inclusive até para se chegar a uma melhor definição, é nós compreendermos que existem muitos fatores que impactam na nossa saúde, não só das pessoas idosas, de todas as pessoas, e esses fatores, eles de alguma forma se sobrepõem, e aí a gente tem um termo que representa um pouco essa sobreposição desses fatores que impactam a nossa saúde, que a gente poderia citar aqui a interseccionalidade, na verdade, que nos faz pensar e também questionar quem são as pessoas que estão tendo o direito de envelhecer no Brasil. Né? A gente sabe que a população negra tem uma expectativa de vida menor, as pessoas trans. Então, são muitos os fatores que vão impactar. É diferente eu, uma mulher branca em processo de envelhecimento, de uma mulher negra também em processo de envelhecimento, mas o local onde a gente mora, a condição de acesso a serviços que nós temos, a renda, toda essa questão relacional e da sociedade vai impactar grandemente. Por isso, tão importante, como Marília citou, que os ambientes, as cidades, as comunidades estejam preparadas, se preparem para responder, né, às necessidades
e aos novos desafios que o envelhecimento traz para todos os campos da sociedade. E o quanto que é importante essa participação, não só da pessoa idosa, mas essa interação com as pessoas também mais jovens. E isso implica em mudança de cultura, em mudança de percepção. Então, por isso, assim, quero cumprimentar mais uma vez o programa, né, Yasmine, assim, trazer essa temática é muito importante. Todo momento que nós tivermos para trazer esse tema, dar visibilidade, questionarmos condutas e ações é de extrema importância. É importante também trazer essa questão da interseccionalidade, né, Jonathan? Eu ia já trazer isso para você e pensando nesse lugar das múltiplas possibilidades de velhice, como a Cristina falou, do impedimento da velhice para quem é de fato de populações mais vulnerabilizadas, como é que a gente torna esse sujeito em cidadão de fato? Porque muitas vezes ele fica aquém ali, fora, né, desse circuito de cidadania, né? Ou seja, como você mesmo citou, né, às vezes a pessoa é idosa e está numa periferia e sequer consegue acessar serviços básicos. E aí, como o próprio envelhecimento também já dificulta muitas vezes quando adoecido, como é que a gente traz essa população vulnerabilizada para um espaço de cidadania, talvez com a interação dos jovens, né? Sim, essa questão da inclusão social é muito importante, né? Eu participei recentemente de uma conferência chamada Envelhecimento e Saúde, coordenada pela Dália Romero, do GISE também, e do Daniel Grossman, da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da Fiocruz. E eu pude perceber como as pessoas idosas, elas querem se ver desatreladas das doenças, né? Dessa questão do medicamento, do cuidado. E também quer se projetar na sociedade como esse sujeito ativo, que toma suas próprias decisões, que é autônomo, que pode estudar, que pode se relacionar, que pode fazer qualquer tipo de atividade, como já foi citado também. E quando a gente junta essas questões com as diferentes velhices, né, a interseccionalidade, como a gente chama, essa inclusão ela fica ainda mais difícil, né? Porque quando você junta o idadismo com o preconceito de raça, né? O racismo, o sexismo, o capacitismo também, que é muito forte na sociedade hoje em dia, com as pessoas deficientes, essa inclusão é muito mais difícil. Então, para resolver isso, eu acredito que é através da educação, principalmente, né? E uma educação intergeracional, justamente, né? Dessa troca de experiências, como eu já havia falado também. E aí, esse capacitismo, né, Marília, que o Jonathan está trazendo aqui, ele existe para a própria pessoa idosa, né? Bom, também, é idoso, logo sim. Não é capaz, e ele fica fora do mercado de trabalho. Num país que o pleno emprego é algo que nos parece, nesse momento, muito distante, como é que a gente inclui esse idoso no mercado de trabalho? Você não tem trabalho nem para o jovem, né? Que geralmente é aquele que está na flor da idade produtiva. É preciso discutir, né, a interseccionalidade e, nesse sentido, o quanto que essas coisas se somam, né, e se juntam e potencializam esta exclusão, né? Se envelhecer é difícil, você imagina você envelhecer numa condição de exclusão, de vulnerabilidade. Estamos falando de envelhecer nos territórios, né? Então, é preciso também olhar como é que esses territórios se organizam, né, para produzir emprego, para produzir acesso para todas as idades, né? E isso é possível. Geracionalmente, temos espaço para todas as gerações, inclusive aproveitando o conhecimento da geração mais velha para poder contribuir com essa aprendizagem, né? Não só incorporando novas tecnologias, mas também transmitindo e compartilhando saberes por todas as gerações. Mas para isso eu preciso, primeiro, reconhecer a velhice, reconhecer o envelhecimento. Segundo, reconhecer que velhice não é doença, né? E que, portanto, é uma potência, né? É um patrimônio, uma potência você ter a população mais velha trabalhando,
consumindo até, não é? Nos territórios e podendo usufruir desse convívio desse compartilhamento social. Nesse sentido, eu acredito que as discussões que a gente tem feito, né, as pesquisas que a gente faz, tanto aqui na Faculdade de Saúde Pública da USP, como as discussões que a gente tem tido no GT, de Envelhecimento e Saúde Coletiva da Abrasco, como é que a gente pensa esse olhar das ciências sociais, da epidemiologia, da política e gestão para a produção de políticas públicas, né? Também a gente atua junto com o Kalash no Centro Internacional de Longevidade, olhando para esse age-friendly, né? Políticas amigáveis ao idoso, políticas de saúde, sistemas de saúde amigáveis ao idoso. E esses sistemas de saúde precisam dar conta de produzir saúde nos territórios, né? Pensar na produção do cuidado, nas redes de cuidado, nas redes de atenção, de apoio, que garantam esta continuidade do cuidado, para que as pessoas possam, de fato, produzir maior potência de vida e poder usufruir desta longevidade, mitigando todos os processos de exclusão, de alguma forma, de desigualdades, considerando a política pública que o SUS é, né, de grande potência. Não podemos deixar de dizer que estamos às vésperas da 17ª Conferência Nacional de Saúde, uma mobilização popular, né, muito grande, e que a gente espera, com isso, produzir movimentos para as políticas públicas que respondam às necessidades dos brasileiros e das pessoas idosas. Tivemos aí, né, o Jonathan falou da Dália, aí uma liderança para fazer uma conferência livre das pessoas idosas, das suas necessidades, ouvindo, dando voz, né? Nada para nós sem nós, dando voz às pessoas idosas, dando voz a toda a militância de pesquisadores, de gestores, de trabalhadores do SUS, para pensar políticas públicas e redes de atenção mais amigáveis às pessoas idosas, com intersetorialidade, com intergeracionalidade, reconhecendo a interseccionalidade, para que a gente possa produzir uma velhice, cada um de nós, né, na sua responsabilidade individual, mas também considerando que as oportunidades precisam ocorrer para que, de fato, a gente possa atingir todas as possibilidades dessa velhice que tanto queremos, né? E trazer, de fato, esta bela vantagem e potência, né, que traz uma população que vive mais e envelhece, né? Mas é preciso reconhecer isso. Por isso, a discussão de hoje é fundamental, né? Quando a gente olha de novo, assim, olha para o censo, olha para a quantidade de pessoas que envelhecem, olha para todos esses desafios que a gente está falando hoje, é preciso reconhecer, veja, no sistema de saúde, cuidados paliativos, reabilitação, como é que essas coisas estão sendo garantidas para as pessoas que precisam, e é fundamental que a gente possa avançar nesse olhar e nessa discussão. Olha, Marília, você trouxe a questão da Conferência Nacional de Saúde, ela começa agora no domingo, para quem está em casa e não está ligado, começa domingo, vai do dia 2 ao dia 5, o Canal Saúde vai estar lá cobrindo tudo, captando tudo para trazer para vocês. Vamos ter programa especial e é super importante a gente falar disso. Cristina já ia trazer para você essa questão da conferência. A Conferência Livre de Saúde aconteceu. O que está sendo levado sobre essa temática para a Conferência Nacional de Saúde? Qual a importância dessa conferência que promete-se ser histórica por seu tamanho, pela sua pujança e também porque vamos ter pela primeira vez a presença na íntegra do Ministério da Saúde, né? Há um convite para todos os secretários do Ministério da Saúde estarem presentes na conferência. Qual a importância disso e o que se aproveita para levar nesse momento? Sem dúvida, assim, as conferências, né, de saúde são de extrema importância, porque ela conta com a participação da representação da sociedade civil, dos profissionais, dos prestadores de serviços e dos gestores, juntos, reunidos, discutindo e definindo aquelas prioridades que vão nortear a construção e o andamento das políticas públicas. Então, essa conferência livre, coordenada, né, por Dália, por Daniel, e teve representação de diferentes estados, todos os estados, eu acredito, né, Jonathan, tiveram a sua representação, trouxeram questões muito importantes, desde a organização dos serviços do sistema de saúde para que esteja preparado e respondam às necessidades, né, a importância da transversalidade dessa temática em
nas outras diferentes políticas, quando a gente fala de saúde da mulher, que a gente aborde a questão da mulher idosa, não só a questão reprodutiva, mas a questão da sua saúde sexual, do seu direito, da sexualidade enquanto um direito e um componente importante da manutenção dessa saúde, por exemplo. Quando nós falamos de todas as outras políticas, sejam ligadas à saúde ou a outros setores, isso é muito importante. E aí me remete a uma informação que é muito importante, e hoje nós aqui, né, os seus convidados hoje são todos ligados ou à universidade, instituto de pesquisa, enfim, a grupos, o quanto que é importante que nós pensemos na formação dos profissionais, não só do campo da saúde, mas de todas as áreas. Por quê? Para que nós mudemos a forma de agir, de pensar sobre a questão do envelhecimento, nós precisamos pensar, trazer para dentro das universidades, para as grades curriculares, essa temática. E aí eu até aproveito para falar um pouquinho, né, da iniciativa que o grupo, né, de trabalho, envelhecimento saudável e participativo da UNB, que surge a partir de toda uma discussão das universidades promotoras da saúde, e é um grupo, uma universidade que teve toda uma importância, porque ela elaborou, construiu uma política para pensar envelhecimento no âmbito da universidade. Não só pensar na formação dos profissionais de todos os cursos, mas também nas suas atividades dirigidas à população, seja atividades de extensão, enfim, de pesquisa. Então, é muito importante que como que nós vamos mudar essa cultura, esse olhar, essa forma de agir, né, da sociedade como um todo, mas também dos profissionais, para que a gente possa realmente provocar essa mudança no nosso sistema único de saúde, que é um sistema de extrema importância, que surge também de uma grande mobilização da 8ª, né, Conferência Nacional de Saúde, que teve todo um processo importantíssimo, né, na Constituição de 88, que é onde nós tivemos, então, né, a inclusão da saúde como um direito universal, gratuito, enfim, e pensar como que nós organizamos os serviços, como que nós atualizamos os profissionais, como que nós damos visibilidade no nosso sistema para as questões do envelhecimento. Não tem como nós adiarmos mais essa temática. A gente precisa trazer para a pauta técnica e também para a pauta política. Então, nós precisamos incluir nos nossos programas, nas nossas políticas, dos mais diferentes setores e trabalhar de forma integrada. Então, Maria citou a questão do programa Cidades, Comunidades Amigas da Pessoa Idosa. É um programa que tem um potencial grande, porque ele traz os gestores para colocar na mesa a questão e pensar junto como que nós transformamos ambientes agradáveis, acolhedores, amigáveis e que respondam às necessidades das pessoas idosas. Porque uma cidade, uma comunidade que acolhe as pessoas idosas, que atende às suas necessidades, que é uma cidade amigável, ela com certeza será amigável para todas as idades. Né? Então, acho que esses são pontos muito importantes para que a gente possa realmente discutir mais. Jonathan, a gente está caminhando para o final do programa. Sim. E assim, eu queria observar que nós temos aqui 3 pessoas envolvidas nessa pauta e as 3 jovens. Não são 3 pessoas idosas que estão tratando desse tema. Quanto é importante, de fato, ter pessoas jovens olhando para isso e mostrando, né, que é uma questão de tempo. Se tudo der certo, a gente vai envelhecer, né? Sim. Queria saber o que te atraiu para esse tema, por que você está aqui e o que você gostaria que fosse levado para a juventude e para todos que vivem e que sabem que para morrer basta estar vivo. Então, ser uma pessoa idosa não é sinal de finitude, né? Sim. Quando eu entrei nesse programa do GISE, eu nunca tinha estudado sobre envelhecimento, velhice, mas com o tempo eu fui me sensibilizando para essa causa, né? E para nós jovens é importante que a gente esteja atualizado sobre isso, porque afinal de contas nós estamos envelhecendo e em alguma hora, se tudo der certo, né, como você disse, nós vamos chegar na velhice, né? Então a velhice, o envelhecimento é uma causa de todos nós, né, enquanto sociedade. Acho que é isso. Muito bom. Marília, queria te ouvir também a respeito disso, para a gente fechar o programa.
Então, esse esforço de juntar cada vez mais pesquisadores e profissionais que atuam na área do envelhecimento, de todas as idades, é fundamental, né? A gente aqui temos muitos velhos e jovens trabalhando com o tema, e a gente tem formação na graduação do bacharelado de saúde pública, aqui da Faculdade de Saúde Pública, com muitos jovens, mesmo na pós-graduação, e tentando levar essa temática para todos, né? É muito interessante que os jovens possam, cada vez mais, os nossos cursos na área da saúde e todos os outros, possam tratar o tema da velhice, do envelhecimento, se encontrar com essa conversa que nós estamos tendo hoje. Acho que isso é importante para todos, né? Para os nossos adolescentes, levar isso para a nossa educação, para que a gente compreenda esse ciclo de vida e passe a respeitá-lo, e passe a querer que dê certo, como o Jonathan falou, né? Eu quero que dê certo para todos nós, para toda a sociedade brasileira, conseguir cada vez viver mais, né? E ter essa possibilidade de se encontrar com a vida e de avançar nos anos a mais, né? Sem que isso seja nenhum tipo de problema, de preconceito, ou que a gente não consiga ter espaços públicos, políticas públicas, né? Que se encontrem com as nossas necessidades. E é interessante essa discussão quando a gente fala, Kalash sempre fala assim, coloca a lente do envelhecimento, né? Então, jovens e velhos, vamos colocar a lente do envelhecimento. Como é que a gente enxerga essas necessidades a partir disso? Para o SUS, né, nossa política pública maravilhosa, nosso direito, né, conquistado com muita luta, é fundamental que a gente também transversalize as questões e necessidades do envelhecimento, da velhice, e acho que temos feito isso cada vez mais. Fico muito feliz que a gente cada vez mais juntem todas as idades, né, para ter uma cidade para todas as idades, né? Uma cidade para todas as idades é amiga de todos, é amiga da velhice, é amiga da infância, e é isso que a gente pensa enquanto projeto civilizatório, né, com muita democracia, saúde, SUS e a construção de uma velhice digna e saudável. Até porque a longevidade, como disse uma das nossas entrevistadas, é uma revolução, e que ela seja para todos, né? Para quem está vivo. Quero agradecer muito a participação de vocês hoje, Marília, Cristina, e eu agradeço muito. A gente com certeza vai retomar esse tema outras vezes, e com certeza a gente vai querer ouvi-los novamente, porque foi muito, muito bom. Eu agradeço a você que está em casa, acompanhou o